Olá, filhos amados do Pai. Sim, quando eu digo filhos amados, é porque vocês são realmente a menina dos olhos de Deus, amados pelo Senhor. Antes mesmo de virem ao mundo, todos nós já éramos amados, queridos por aquele que nos amou primeiro, o nosso próprio Deus. Sejam muito bem-vindos, pois está começando agora mais um programa Compartilhando Missões. O Senhor reservou esse dia para que eu pudesse contar uma das experiências que vivenciamos na Índia. Nós morávamos num prédio durante uns 6 a 8 meses. E nós tínhamos uma vizinha de porta que eu sempre conversava, era gentil e prestativa uma com a outra. Tanto eu era com ela como ela comigo. Quando acabava alho, sal, coisas assim do dia a dia. Ela falava inglês, hindi e a língua local. Ela e o marido dela viviam brigando, só que nós nunca sabíamos o motivo. Quando num belo dia, eles brigaram, discutiram muito pela manhã. Da minha casa, nós ouvimos ele batendo nela e ela gritando e xingando, porém na língua deles. Não entendíamos nada do que eles estavam falando. Quando foi à noite, isso aconteceu de manhã. Quando foi à noite, eles voltaram a brigar. E como onde morávamos os indianos dormiam muito cedo, o silêncio acentuou o choro dela e todo o calor da discussão. Escutamos uma porta batendo e eu olhei no olhinho mágico da porta do meu apartamento e vi quando o esposo dela saiu às pressas do apartamento dele e desceu a escada. Então eu avisei o meu esposo. Ele colocou uma blusa e eu vi o rapaz entrando no apartamento novamente com um outro vizinho. Meu esposo então foi lá para saber o que podia ajudar. E eles estavam tentando arrombar uma porta de um cômodo que ela supostamente estava dentro dele e tinha se trancado. Na Índia as portas têm trancas grossas por dentro e por fora. Não é como no Brasil, que geralmente só tem por dentro. A pessoa entra e tranca a porta. Na Índia não. Você pode trancar tanto por dentro, como alguém que está fora pode te trancar lá dentro. Então, assim, é bem diferente, né? Então, Adenildo, ele uniu as forças ali com aqueles homens, sem entender muito porque deviam arrombar aquela porta. E quando ele abriu a porta, ele viu a nossa vizinha tentando suicídio, totalmente suspensa por um lenço no ventilador de teto. Ela tinha colocado um lenço que as mulheres usam muito na Índia, chamado chuni. E ela tinha enrolado aquele lenço no pescoço e jogou mesmo no ventilador de teto, em movimento. E assim, à medida que o lenço ia enrolando, ia suspendendo aquela mulher. O ventilador já estava perdendo a força, devido assim ao peso dela. E ela estava se debatendo, perdendo o ar, com os pés balançando. Nossa, que choque! Foi para o meu esposo presenciar toda aquela situação. Eles entraram correndo, desligaram o ventilador e no desespero começaram a tentar desamarrar o lenço do pescoço dela. Foi quando meu esposo, na hora também, ele esqueceu que ele era um homem e que na Índia, homem não toca em mulher. E pegou ela pelas pernas. Suspendeu ela assim, pegou ela pelas pernas e suspendeu ela assim, fazendo um leve, para que os outros conseguissem tirar o lenço do pescoço dela. Quando eles conseguiram, ela caiu na cama, tossindo muito, chorando e tentando pegar ar. Neste momento, muitos vizinhos já estavam na porta para saberem o que tinha acontecido. E eu também, claro. Adenildo falou comigo em rápidas palavras. E ela saiu na porta do apartamento. Eu a abracei e também esqueci que ninguém podia entender o motivo que nos fazia estarmos ali. E disse para ela: o que você está fazendo? Deus te ama e tem um plano para a sua vida. Ela me abraçou e chorava muito. E ao mesmo tempo eu também tremia muito,
por toda aquela situação. Logo em seguida, todos começaram a falar com ela em outra língua. Alguns bateram no rosto dela e nos braços, como que, por favor, não faça isso, e a levaram para o apartamento de baixo. Com certeza iriam acalmá-la, aconselhar, conversar na língua deles. E nós então entramos para o nosso apartamento. No dia seguinte, ela tinha uma menina de 1 ano na época. E essa bebezinha tinha uma mania de sempre fazer xixi na porta da minha casa. Então, a mãe sempre põe um tapete em cima do xixi e puxava o mesmo com o pé, como do tipo, limpei a sua porta. E nesse exato momento, eu ouvindo o barulho da neném, eu abri a porta e perguntei para ela o que tinha acontecido no dia anterior. O porquê que ela tentou suicídio, e a chamei para dentro do meu apartamento, para que outros não escutassem o que nós iríamos conversar ali, porque no corredor faria um eco, todo mundo poderia abrir a porta e ficar escutando do seu próprio apartamento. Então eu chamei ela para dentro do meu apartamento. Ela me contou que a família dela tinha dado a parte do dote e que muitas despesas da bebê corriam por parte da família dela, e que ela era estudada, e que ela morava, a sogra e o sogro moravam com eles, e que a sogra e o sogro trabalhavam, e que eles não ajudavam nada em casa, e que só queriam que a família dela ficasse ajudando eles em todas as coisas. Qualquer dificuldade financeira, aí ela falava assim, ele falava, né, para ela, vê com a sua família, pede tanto para sua família. E naquele momento ele estava exigindo um valor para ela, para pedir para a família, do qual ela já não queria mais pedir, porque ela já tinha pedido muitas coisas. Por mais que a pessoa dá o dote, mesmo depois ainda, porque é a família da mulher que dá o dote na Índia. Então, assim, a mulher vai ganhar neném, a despesa do parto fica tudo por conta da família. E logo depois que ganha neném também, a mulher vai morar, fica morando na casa da mãe, né? Então depois eu vou contar uma série de coisas sobre a cultura indiana. Mas aí o que acontece? Ela pegou e falou para mim as coisas que estavam acontecendo. E uma frase que ela disse que me marcou na época, e marca ainda a minha vida até hoje, é que ela disse para mim: ele não me deixa viver e ele não me deixa morrer, porque eu tentei me matar ontem e ele não me permitiu morrer. Eu não posso viver, continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, e não posso morrer. E aí eu comecei a conversar com ela, e logo em seguida o Adenildo entrou no apartamento, que ele tinha saído, ele entrou. Aí ele pegou, começou assim, o Espírito Santo tomou a boca dele assim, e ele começou a falar com ela de Jesus, e começou a falar do Evangelho, e em poucas palavras ele foi falando assim, de tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. E aquela mulher começou a chorar, e aí ele falou com ela, perguntou para ela: você quer Jesus? Você quer receber Jesus na sua vida? Ele pode transformar a sua vida. Só Ele tem esse poder de transformar a sua vida. Você quer Jesus? E ela falou: quero. E nós ficamos assim, não é possível. Será que ela está entendendo mesmo o que nós estamos falando? Será que ela compreendeu que ela vai ter que abandonar os outros deuses? Que não vai ser somente mais um Deus para ela, mas que vai ser o centro da vida dela? E aí nós reforçamos mais, falamos: olha, Jesus, e começamos a falar: Jesus, ele precisa ser o centro da sua vida, e ele vai transformar a sua vida. À medida que você for permitindo, Deus vai transformando o seu caráter, o caráter do seu esposo. E fomos falando para ela, e você quer Jesus? Você quer abandonar todos os deuses para seguir Jesus? E ela falou: quero. E naquele momento nós começamos a orar. Falamos: fecha
seus olhos. Primeiro fizemos ela repetir, né? Que ela confessa mesmo Jesus como Senhor e Salvador. E depois pedimos ela que fechasse os olhos e começamos a orar por ela e tal. Um mover assim lindo, lindo, lindo. E logo em seguida ela abriu os olhos e falou para nós: e agora? Eu já tenho Jesus? Nós dizemos para ela: sim, agora o Espírito Santo veio morar em você. E você vai ter uma experiência com ele dia após dia. E aí ela falou assim: mas e aí? Vocês não estão entendendo. A minha família é hindu, o meu marido é hindu, eu não posso sair de casa se não for acompanhado por alguém. Como que eu vou na igreja? Aí nós pegamos falando com ela assim: nossa. E naquela época a gente estava assim, faltavam assim, uns 3 dias, a gente estava com as malas todas prontas dentro do apartamento, faltavam uns 3 dias para a gente estar retornando ao Brasil. Então a gente não ia poder continuar um processo com ela de acompanhamento. E aí nós dissemos para ela, e tinha uma mulher que ela era faxineira do prédio, e essa faxineira era cristã. E a gente sempre tinha contato com ela, inclusive ela também ficou nos ajudando em casa durante um tempo, nós ajudamos ela financeiramente também. E nós dizemos para ela: não, essa mulher que você conhece, nós vamos conversar com ela para que ela possa estar te acompanhando. E cada vez que ela for na sua casa, varrer a sua casa, ela vai estar orando com você, ela vai estar te acompanhando. E uma vez ou outra você vai conseguir às vezes sair com ela para ir em algum lugar, né? Então assim, o Espírito Santo vai te comandar nisso aí, vai te direcionar. Nós não temos a resposta exata para você agora, mas nós sabemos que Deus vai te direcionar em todas as coisas. E aí ela pegou e ficou mais aliviada. E nós acabamos de falar para ela, porque ela tinha altar de adoração dentro da sala dela. Altar mesmo, de adoração mesmo, com um monte de estátua, E nós começamos a falar para ela como que ela ia proceder e quais eram os passos que ela ia começar a dar dali por diante. E ali nós falamos com aquela senhora para depois estar acompanhando ela. E 3 dias depois nós fomos para o Brasil. Nós retornamos para o Brasil, na certeza que o Espírito Santo é que faz a obra, não somos nós, né? Passado-se 1 ano, aí a gente já estava na Índia novamente, há já bastante tempo já, e aí nós retornamos lá neste local para revê-la e para ver como que ela estava indo. E para ver, assim, como que ela tinha feito, como que o Espírito Santo tinha guiado ela, como que ela tinha feito. Irmãos, ela estava com o rosto resplandecente. Aquela mulher tinha mudado, tanto fisicamente como interiormente. Ela tinha mudado e aquilo ali estava transparecendo na fisionomia dela. E a gente não pôde conversar muito em detalhes com ela, porque o esposo dela estava do lado dela, quando nós a vimos novamente. E aí eu olhei para ela e falei assim: e aí? Aí ela olhou para mim e falou assim: Deus está fazendo. E eu fiquei muito alegre, eu fiquei muito feliz, porque Deus faz, nós só precisamos obedecer. Lá em Salmos 126, de 5 a 6, fala que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Quem vive com fé e em obediência, mesmo em meio às dificuldades, há de ver resultados maravilhosos da sua obra. Nessa época nós estávamos envolvidos com outras coisas. Quando aconteceu esse fato do suicídio e dela aceitar Jesus, de toda essa situação que eu acabei de colocar. Mas se pararmos para analisar que moramos naquele prédio só para vermos aquela vizinha se rendendo nos pés de Jesus, podemos já dizer que valeu a pena, pois uma alma
vale mais do que o mundo inteiro. A minha oração é para que você possa ter sido encorajado para agir por fé e em obediência, na certeza que os frutos ecoarão por toda a eternidade. Um grande beijo no coração de todos vocês, meus amados. Até o próximo programa, para que juntos possamos estar compartilhando missões. Rádio Rei da Glória, sintonizada com o reino. Você está ouvindo a Rádio Rei da Glória, sintonizada com o reino.